Bom dia! Seja bem-vindo à família 659. É isso aí, ó. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, tô aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Estamos aqui perseverando na palavra, porque a palavra é o que alimenta e nutre as nossas vidas. Nós estamos aqui para buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E em nome de Jesus, você não é daqueles que desiste, você não é daqueles que volta atrás, pelo contrário, você, fala comigo assim, ó, eu sou daqueles que perseveram em nome de Jesus, e nós vamos crescer, avançar. A partir de hoje faltam 52 dias para nós terminar. E nós estamos aqui com a nossa ênfase na palavra, em Neemias, que conseguiu, diante da missão e do propósito que ele tinha, concluir a sua missão. Eu quero dizer para você, você é Neemias. Pastor Armando, bom dia! Bom dia, pastor. Tudo bem, meu A querido? paz. Estão me ouvindo bem? Perfeito! É Que isso aí, bom bom. dia! Que bom estar com Bom você aqui, dia. pastor, meu amigo, pastor Armando, de Bandeirantes. Estamos aí, graças a Deus. É isso aí, Graças escuta a isso aqui, Deus. ó. Escuta isso aqui, ó. Essa é a verdade. Tá escutando, pessoal? O inferno Estamos não vai escutando. prevalecer. Nossas lutas, elas são espirituais antes de serem terrenas. A luta que você tem pela sua Amém. família, pela salvação de alguém, pela transformação de uma realidade, pela mudança de uma situação. Essa luta, ela não é natural, ela não é física. O que você vê é físico. Mas a luta, ela é espiritual. E ó, Amém. hoje nós estamos a 52 dias de terminar o nosso ano. E quando me veio essa inspiração no coração, na mente, eu olhei, né, para o desafio de Neemias. Até agora há pouco eu estava meditando em Neemias capítulo 6. E como tentaram parar ele? Como tentaram impedir isso? Como tentaram impedir que ele terminasse o propósito dele? Quer dizer para você, ninguém nesse mundo torce para você, a não ser algumas pessoas, né? Mas a sociedade, no mundo espiritual, o ataque das trevas, ninguém torce para que você, ninguém está torcendo por você, a não ser aquele que te tornou mais que vencedor, que é Jesus. Aquele que é Amém. o Senhor. Então, hoje, Amém. a partir de hoje, cada pessoa que vai estar aqui com a gente, o pastor Armando vai nos abençoar hoje, vão trazer alguns princípios para nos ajudar a colocar mais um tijolo nesse muro. E ao mesmo tempo Aleluia. batalhar, né? Ao mesmo tempo que você está construindo, você está lutando. Então vai ser um tempo de perseverança, um tempo de convicção, um tempo de não parar o que você está fazendo em Deus, um tempo de continuar. Em nome de Jesus, você vai conseguir chegar até o final dessa carreira. Ó, vou passar para o pastor Amém. Armando, mas antes eu quero só fazer aquele pedido de sempre para você, né? O pedido é para você compartilhar essa live agora com os seus contatos, tá bom? Todo mundo aqui pode interagir com a gente, aqui nos comentários, tudo. Se você compartilhar, essa live vai chegar a mais pessoas. Então, compartilhe aí Amém. com outras pessoas, vai nos seus contatos, é assim, ó, você vem aqui nessa setinha aqui, ó, esse aviãozinho de papel ali, clica nele, vai aparecer vários contatos. Você escolhe alguns aí, pode escolher até 50 se você quiser. É o limite, 50 contatos. E envia para essas pessoas. Quem sabe algumas já entrarão agora, outras entrarão depois, vai ficar gravado aqui no Instagram para a pessoa assistir, né? A pessoa vai ter essa oportunidade. Então compartilha, todo mundo aqui compartilhando com pelo menos 30 pessoas, e aí vamos seguir de praxe. Assim, você compartilha, já deixa um joinha aí e coloca o nome da tua cidade, para a gente saber de onde você é também, que está junto com a gente aqui. Pastor Armando,
Tá contigo a palavra, tenho certeza. Estou com expectativa no meu coração desse tempo de reflexão que você vai trazer para nós aqui. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos vendo aqui uns irmãos aqui de Bandeirantes, ó, a Laura, Tá né, vendo a só irmã que bênção? Márcia. Tem um pessoal aí de Bandeirantes. Ei, coisa Simone boa. Sartori lá de Londrina, que bênção, né? E eu quero compartilhar alguns princípios, como o pastor falou, em Neemias, e é um livro que nos desafia, né? E eu quero ler alguns, no começo, o primeiro capítulo aqui, e que me chama muita atenção. A gente percebe aqui o Senhor chamando a atenção de Neemias, e olha, lá no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes e os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei e chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. E eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E no último versículo ele diz: Senhor, esteja atento os teus ouvidos e a oração do teu servo e a oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Amém. Eu gosto de pensar em alguns princípios que nós percebemos aqui através da vida de Neemias. O primeiro deles é que quando Neemias recebe aquela notícia de que Jerusalém estava em miséria, ele estava a 1.500 anos de distância, 1.500 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém. Ele não tinha informações dessa cidade, mas ele era um homem que buscava Deus. E quando ele ouve aquilo, algo chama atenção para ele. Porque ele diz: Deus guarda a aliança, Deus é fiel. O Senhor, ele deu uma promessa para o seu povo, que o seu povo, quando ele pergunta, é aquela pergunta retórica que a gente diz assim: e aí, como que você está? E a pessoa começa a falar, né, aquela: puxa, tá mal, minha esposa não está bem, meu filho. E às vezes você está ali esperando aquela resposta retórica assim: não, tá tudo bem, legal, jóia, uma bênção, não é? E ele recebe essa enxurrada porque ele não esperava isso. Parece que ele leva esse choque, porque ele diz: o povo de Deus, ele parece que ele fica inconformado com aquela situação. E essa é a palavra, inconformado. Eu acho que inconformidade é a atitude de Neemias. Ele olha, o povo está na terra da bênção, e o povo debaixo de uma promessa de Deus. E o povo está em miséria. Como pode isso? A inconformidade de Neemias é aparente aqui. E às vezes, pastor, é interessante a gente perceber que parece tem algo em comum conosco. Pessoas que estão na terra da promessa, já receberam a palavra da promessa, mas vivem em miséria, vivem em ruínas. Pessoas que estão na igreja, pessoas que estão vivendo e receberam de Deus a nova vida em Cristo. Pessoas que foram chamadas para fazerem a diferença. E você percebe que ainda vivem em ruínas, vivem em desgraça.
Às vezes você vai atender alguém que está há 10, 15 anos na igreja. E essa pessoa não consegue viver ou experimentar o projeto de Deus e o propósito. Nós somos chamados como igreja do Senhor. Nós temos uma palavra de promessa e nós temos uma aliança. Nós não fomos chamados para viver em ruínas. Como esse povo. Olha o que está acontecendo aqui. Neemias, ele se põe inconformado com essa situação porque ele não esperava essa resposta. Ele esperava que os talvez dissessem para ele, não, está tudo bem, lá a coisa está indo de vento em popa, os muros estão sendo levantados, a cidade está sendo reconstruída, Deus tem nos abençoado. Mas não é isso que ele ouve. Ele ouve o contrário. E nesse momento, ele se põe inconformado. É interessante, ele diz, a presença de Deus está ali no templo. O templo tinha sido reconstruído, que simbolizava a presença de Deus. E ele diz assim, não pode ser alguém que tem um lugar onde tem a presença de Deus, um lugar onde tem a promessa de Deus e está dessa maneira. Essa inconformidade de Neemias. E eu acho que essa precisa ser a nossa inconformidade. Porque Deus tem uma promessa e uma aliança para a gente. O que eu vejo aqui é a indiferença com a presença. Indiferença com a presença de Deus. Neemias está dizendo, esse é o lugar onde a presença se manifesta. Não pode estar assim. Não pode estar dessa maneira. E eu penso que a gente precisa olhar para a nossa vida e também perceber isso. Se a gente tem a promessa, estamos na terra da promessa que é a igreja, nós precisamos frutificar. Quantas pessoas, né, estão vivendo dessa forma? E é algo que eu gosto muito, pastor, é que a gente precisa... alguém que diz isso, eu não sei de quem é essa frase, mas diz assim, nós não precisamos ter as respostas, nós precisamos aprender a fazer boas perguntas. E boas perguntas nos apontam para uma direção. E Neemias faz uma boa pergunta. O que está acontecendo? E quando ele recebe esse posicionamento, ele se coloca inconformado. Ele diz, no coração dele, a gente percebe no final do capítulo, que ele já se coloca como uma resposta para aquela situação. Ele diz assim, que Deus me faça bem-sucedido, porque ele, inconformado, ele diz assim, nós precisamos fazer alguma coisa. Ele está inconformado com aquela situação, e eu acho que é isso. Olha para a tua vida, olha para a tua situação, e percebam áreas que não avançam. E percebam áreas que você percebe ruínas e limitações, como Neemias percebeu. Nós precisamos entender isso. Nós não fomos chamados para viver dessa maneira. E é isso que Neemias percebe e está entendendo aqui. O povo de Deus não pode estar desta maneira. Eles têm uma promessa e ele está na terra da promessa. Então, quando Neemias olha aqui, ele diz assim, alguma coisa precisa ser feita. E aí, a primeira atitude de Neemias aqui é orar, é se colocar em quebrantamento diante de Deus, é buscar a presença do Senhor, porque nós entendemos algo, pastor. Neemias, ele entendia o segredo, o caminho do sucesso. E o povo de Deus, mesmo com o templo, mesmo naquele lugar onde eles estavam, eles não entendiam esse segredo. O segredo de que a presença de Deus. É interessante que Neemias é um pouco posterior de Ageu. Ageu vai falar daquele período onde ao retorno eles estão reconstruindo o templo, terminam o templo. E Deus dá aquela palavra de exortação para o povo. Ei, vocês reconstruíram suas casas, mas a minha casa ainda está em ruína. É verdade. O templo está em ruína. E sabe o que eu acho mais interessante? É que eles poderiam dar uma desculpa, dizendo assim, olha, nós não temos dinheiro, nós não temos recursos. Mas qual é a palavra de Deus ali em Ageu? Meu é o ouro e minha é a prata.
O que Deus está dizendo não tem a ver com recursos, tem a ver com você entender quem eu sou na sua vida. De onde vem a tua provisão. O que estava acontecendo ali não era falta de recursos. O que estava acontecendo ali era o não entendimento da promessa, daquilo que Deus tinha para a vida deles. Quando a gente olha aqui nesse texto, né, e olhando para Ageu, Deus estava dizendo assim: eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. O problema não são os recursos. O problema na nossa vida não são os recursos. O problema na nossa vida é a disposição em obedecer. A disposição em se posicionar. Neemias entendeu isso claramente ali. O problema não eram os recursos. Ele falou: se Deus está presente, os recursos precisam estar ali. Se Deus está presente, a provisão está ali. E por que a coisa não vai? Nós precisamos nos posicionar como igreja. Nós precisamos nos posicionar porque nós estamos na terra da promessa. E a nossa vida não pode estar em ruína. Nosso ministério. E é interessante, pastor, quantas pessoas estão vivendo, né, essa vida no lugar da promessa, sem frutos, sem frutificação, sem ver a provisão de Deus, sem ver o milagre do Senhor. E é a palavra que o Senhor fala lá nos evangelhos para Betsaida e Corazim. Ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Sodoma e Gomorra tivesse feito os milagres que foram feitos na sua cidade, eles teriam se convertido. O que o Senhor está dizendo é que, gente, vocês têm a presença. Mas o problema não é a falta da presença, do agir de Deus, do milagre de Deus. O que falta é indiferença com as circunstâncias. A gente olhar a nossa vida e dizer: não pode estar assim. Nossa família não pode estar assim. A minha vida ministerial não pode estar assim. A minha caminhada cristã não pode estar assim. Eu preciso avançar, eu preciso estar em outro posicionamento. Eu preciso ver a terra da promessa florescer na minha vida. Então, pastor, a palavra que eu vejo aqui no primeiro capítulo, no coração de Neemias, é inconformidade com as circunstâncias, com a situação. E eu acho, né, o meu chamado é para a gente perceber na nossa vida essas áreas que podem estar em ruínas, porque não precisam estar. Deus é o dono do ouro e da prata. O problema não é que muita gente fala: eu não posso ser um líder de célula, porque eu ainda preciso melhorar nisso, fazer aquilo outro. Não, você precisa se dispor, você precisa tomar posse da aliança que você tem com Cristo. E a palavra que eu quero deixar em conformidade: olha para a tua vida e veja áreas que estão em ruínas. Áreas talvez que não estejam em ruínas, mas que não avançaram, que precisam avançar. Posicionamento que você precisa tomar hoje. E você dizer assim: não pode mais estar assim e ficar assim. Como Neemias fez. E ele se coloca como um agente de transformação. Diz que eu seja bem-sucedido. E a minha oração é que você seja bem-sucedido nesse propósito de transformar ruínas no lugar da bênção, da manifestação da glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar, como abençoou Neemias, que entendeu o chamado e viveu o propósito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E olhando para Neemias, por que Neemias sonhou em reconstruir aquela cidade? Por que Neemias sonhou em reconstruir? Você tem que pensar o seguinte comigo. Já havia se passado 70 anos de que o povo era escravo na Babilônia. Eles estavam como escravos há 70 anos. Eles foram levados. E o tipo da escravidão que eles estavam não era uma escravidão violenta.
Não era aquela escravidão violenta que você está algemado. É uma escravidão assim, ó, agora vocês são desse povo aqui. Entendeu? Agora vocês vão morar aqui, vocês vão se estabelecer aqui. Tanto que eles formaram famílias, eles começaram a vida deles na Babilônia. Mas sabe o que, que o inimigo tirou deles? O inimigo tirou deles o templo, o lugar de adoração. O inimigo roubou deles isso. Destruiu o templo. O templo é o lugar do sacrifício, onde eles iam lá e eles faziam uma revisão da vida deles. Anualmente, eles estavam ali oferecendo o sacrifício de perdão a Deus. Eles estavam sempre indo ao local, eles tinham que fazer um esforço, eles tinham que dar o melhor deles. Aquilo ali fazia eles terem uma reflexão da própria vida. Agora eles não têm mais a pátria deles, a cidade deles. Eles são forasteiros agora, são estrangeiros. E aí Neemias, interessante que alguém cultivou isso no coração de Neemias, né? Tá tanta coisa aqui para a gente Verdade. ministrar. Alguém manteve esse fogo aceso no coração dele. Mesmo ele trabalhando lá na casa do rei, alguém manteve essa paixão acesa no coração dele. Você está aqui hoje, meu querido, porque alguém tem mantido uma paixão no seu coração. Mesmo que você não tenha conseguido fazer, às vezes, o que você deseja, mas alguém tem mantido essa paixão no seu coração. Amém. E aí surge a oportunidade. Eu imagino o frio na barriga de Neemias, cara. Eu imagino o frio na barriga que ele teve. Eu me coloco no lugar dele. Primeiro, frio na barriga, que nem o pastor disse aí, de falar com o rei, de manifestar o seu inconformismo. Esse primeiro capítulo, ele chora, ele intercede, ele fala como que eu vou estar feliz se os meus irmãos que estão lá naquela cidade destruída estão lá sofrendo. Minha cidade está destruída, o templo está destruído. Ele alcança o favor de um rei que nem conhece o Senhor, que nem anda com Deus. Ele alcança o favor para cumprir o propósito. Então, eu quero dizer para vocês nesses dias, né, nesses próximos dias, que o que nós estamos vivendo é espiritual. Nós não somos indiferentes, nós sabemos o momento em que nós estamos vivendo como família, como igreja, como nação. Nós não somos diferentes, nós estamos aqui. Todas as batalhas, sejam de pessoas que pensam como você ou não pensam, elas são as mesmas batalhas que todos nós vamos viver, todos nós estamos passando. As dificuldades, as Amém. situações, as circunstâncias. Então nós precisamos agora unir o nosso coração em oração. Clamando por quê? Pelo que nós vamos clamar? Ontem eu estava pensando nisso. Falei, Senhor, pelo que o Senhor quer que eu ore? Porque às vezes você quer orar e pedir uma questão política, como tem tantas pessoas que estão na rua, né, aí há dias. Ou talvez você quer orar para que essas pessoas da rua saiam e deixe o que foi eleito governar. Sei lá o que você pensa. Mas deixa eu dizer uma coisa, pelo que você deve orar. O que nós devemos clamar ao Senhor é por um avivamento. Amém. Um avivamento é a transformação, meu querido, de uma nação. E um avivamento é um sopro do Espírito de Deus. Então, nós estamos aqui como Neemias, 52 dias, tantos desafios. Eu também tenho, eu tenho certeza que o pastor Armando tem vários desafios, várias coisas que, de repente, ele não conseguiu cumprir esse ano como ele gostaria, não andou como ele gostaria. Tem coisas que, de repente, surgiram no meio do caminho, circunstâncias. Tem muros que estão pela metade ainda, tem brecha nos muros que precisam ser fechadas. Todos nós temos essa missão. Então, nós estamos se unindo aqui. Hoje, Amém. faz o seguinte, ó, hoje, cada um de vocês, faz essa tarefa. Dá uma andada ao redor da sua vida, ao redor da tua cidade, e veja a circunstância que está. Neemias fez isso. Deu uma andada e percebeu como que estavam as coisas. Quando ele percebeu como estavam as coisas, ele juntou um time, uma equipe, para começar esse trabalho. Amém.
aqui, ó, o coração dele queria mais de Deus. E você está aqui hoje, você deseja isso. Então hoje dá uma analisada na sua vida. Dá uma rodada, olha, perceba. Não faça um alarde, mas perceba o que está ao redor da sua vida. Perceba ao redor da sua família da fé, na sua igreja local. Olha ao redor onde tem uma brecha, aonde está faltando força ali, aonde está precisando, você está sendo chamado para aquele lugar. Olha na tua cidade. Olha para a tua nação, ame a sua nação, ame a tua cidade, ame a sua igreja, ame a sua família. E nós vamos começar essa Pastor, reconstrução. Em nome de Jesus. Pode falar, pastor. eu penso que Neemias, ele tinha clareza do que Deus queria para o seu povo. Ele tinha essa clareza no coração do projeto de Deus. E eu acho que quando a gente olha para isso, essa coisa de olhar ao redor, é a gente olhar e perceber o sonho de Deus para aquele lugar, para aquela vida, para a nossa família, para a nossa cidade. Neemias parece que ele tinha uma fotografia de como seria o projeto do Senhor realizado naquela cidade. E quando ele recebe aquela notícia, essas duas imagens se confrontam. Ele diz, mas não é isso que Deus sonhou. Eu acho que essa inconformidade é que gera uma indignação no coração de Neemias, dizer, não, o projeto de Deus é outro. Eu acho que nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber, nós estamos vivendo o projeto de Deus ou ainda nós estamos vivendo as ruínas, estamos vivendo um projeto que está fora, né? Eu acho que esse é o nosso chamado, como Neemias foi chamado. É isso aí. Você é uma pessoa que tem aqui, ó, você está pensando, você pensa. Você é uma pessoa que seu coração pertence a Jesus. Então você não é uma massa que qualquer um manobra. Você não é uma massa que as pessoas manobram. Pelo contrário, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento, agora como uma pessoa, um filho, uma filha de Deus, eu gostaria que você respondesse a esse chamado de Deus. Respondesse a esse chamado do Senhor para a sua vida. E que você agora levantasse a sua cabeça com coragem diante dessa circunstância que você está mudando na sua vida. Diante das dificuldades e lutas que você tem aí diante de você. Nós vamos orar agora juntos, nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos pedir a bênção de Deus, porque sem a bênção de Deus nós não vamos em lugar nenhum. Nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, nos guia, nos orienta. E eu quero convidar você para colocar um óculos. Pastor? Ó, pode falar. Pastor, deixa eu... eu acho que esse momento de inconformidade com as circunstâncias nos leva a fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta, né? Dizer, como Neemias fez, perguntar como está? Como que está a tua família? Como que está a tua vida? Como está o teu ministério? Como está a tua célula? Como estão os seus irmãos? A gente perceber, ter um coração quebrantado, né, como de Neemias, e olhar ao redor. E perceber ao redor e dizer, como que está? Nessa manhã, talvez, a gente olhar como que está a nossa família, como que está a minha vida espiritual, como que está minha vida com Deus, né? Como que está? E talvez a gente não goste da resposta, né? Mas é necessário para a nossa transformação. É isso aí, é isso aí. Ó, coloca o óculos. Esse óculos se chama palavra. Deixa a Bíblia ser esse filtro para você perceber aonde você tem que chegar. A partir do momento que você descobrir como que você está, o próximo passo, como a sua família vai estar, como a sua cidade, como a sua nação, o óculos, o filtro é a palavra. Deus vai nos conduzir. Assim como Neemias, nós somos construtores de uma nação. Amém. Nós estamos construindo uma nação. Nós estamos construindo. E uma nação, meu querido, não é como uma empresa que tem um CNPJ. Uma nação é uma família, são famílias. Amém. Famílias que se uniram para reconstruir muros. A nação, a nossa nação é a nossa família.
é a nossa família. E uma família ganhando outra família, fortalecendo outra família. Quem pode parar isso? Ninguém. Porque é pelo Aleluia. Espírito de Deus. Nós vamos Glória a orar, Deus. né? Eu quero deixar liberado aqui para você colocar seus pedidos de oração também. Tenho certeza que essa palavra mexeu com você. Ela vai ficar salva aqui, ela vai também ser publicada no nosso grupo do WhatsApp. Você tem a liberdade, eu quero pedir para você compartilhar o link, principalmente do WhatsApp, porque vai estar no YouTube. Todo mundo tem acesso ao YouTube. Você consegue compartilhar para as pessoas essa mensagem que está aqui. Se tiver chegado até você também, manda para outras pessoas. E hoje eu vou publicar um vídeo divulgando esses próximos dias. Uma pequena mensagem. Agora mesmo eu vou publicar, acabando aqui essa live. Eu vou pedir para essas 85 pessoas, 80 e poucas pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, de você ir lá no meu perfil, assistir esse vídeo, curtir e compartilhar ele também no seu Stories, para chamar outras pessoas para estar com a gente. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que seriam muito abençoadas estando aqui, recebendo essa palavra hoje pela manhã e nesses próximos dias. Vou pedir esse favor para você. Amém. Isso aí é feito de maneira orgânica, nós somos uma família e nós fazemos isso junto. Então, por favor, vai lá, depois curta, compartilha, manda para outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas. Ó, tem alguns pedidos de oração aqui já, pastor. A Liane, né? Amém. A Liane está aqui com a gente, com certeza. Vamos orar por você, Liane. Tem aqui casamento, saúde, família, pela nação, pelos nossos pastores. Obrigado, irmãos. É isso aí, tem que orar pelos líderes, aí, os pastores. Famílias, tratamento de saúde, emprego. Ó, ninguém colocou aqui ainda, mas eu quero orar pela tua prosperidade. Eu quero orar para que você prospere. Deus vai colocar a riqueza do mundo na mão dos cristãos nesse tempo. Amém. É você que vai cuidar dos celeiros dessa nação. Ele é o dono do ouro e da prata. É, isso aí. Ó, pela Rubiana, fez a cirurgia, né? Ah, Amanda tá colocando Rubi. Ô, Amanda, é outra Rubi. Rubi e pela avó. Ah, tá certo, é a mesma Rubi. Rubiana, né, fez uma cirurgia. Pela avó Diva também, que fez cirurgia. Vamos orar por elas. Aí, ok. Muito bem. Pedir ao pastor Armando aí para nos conduzir aí, orar por nós, orar por essas vidas tão preciosas que estão aqui. Amém. Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra nos une aqui nessa manhã, Senhor, para nos tocar, para nos desafiar, Deus querido, para nos transformar, que essa palavra nos transforme. Coloca essa inconformidade no nosso coração, com as circunstâncias, ó Deus, o Pai amado, que o Senhor não nos chamou para viver. Paizinho querido, nos posicione como o Senhor posicionou Neemias. Senhor amado, esclareça a nossa mente segundo o teu projeto e o teu chamado. Peço, Deus, agora que o Senhor esteja, Pai, intervindo em todas essas situações. Amém. Senhor, em situações de enfermidade, que o Senhor, com a sua mão poderosa, quebre todo o jugo da enfermidade, da dor. Senhor Jesus, que o Senhor esteja tocando agora naqueles que estão em tratamento, Senhor. Que, ó Pai amado, o Senhor toque agora através dos médicos, dos medicamentos, que haja, Senhor, uma melhora sobrenatural, que haja um milagre sendo realizado nessas vidas. Amém. Pai, em teu nome, eu oro para que o Senhor toque em famílias, para que o Senhor toque em casamentos, para que o Senhor restaure, Senhor, o projeto em corações do esposo e da esposa, da família. Que o Senhor restaure esta casa. Senhor amado, nós somos chamados para esse lugar de bênção e para uma terra de promessas, que possamos estar vivendo segundo esse propósito na nossa casa, na nossa família, Deus. Eu peço, Deus amado, ó Senhor, por portas de emprego, Amém. que nós possamos ver, ó Senhor, o teu povo sendo abençoado. Amém. Tu és o dono do ouro e da Em prata. nome de Jesus. Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor tem toda a provisão que necessitamos. Senhor, por isso coloque disposição em nosso coração e gera, Deus, visão no nosso coração para o projeto que o Senhor tem para nós, para o projeto que o Senhor quer para a nossa vida. Em teu nome, eu oro, Senhor,
para uma igreja que seja, ó Pai amado, sim, ó Deus, uma transformadora dessa terra, desse mundo. Nossa esperança e o nosso propósito não está aqui, mas está na eternidade. Senhor, como foi dito aqui, aviva a tua igreja. Esse é o nosso clamor, aviva a tua igreja, Senhor. Coloca uma chama, Senhor, queimando no coração do teu povo. Senhor, uma chama transformadora. Transformadora da família, transformadora da igreja, transformadora da nossa nação. Uma chama poderosa, Deus, como o Senhor colocou no coração de Neemias. Em nome de Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, abençoando todos que estão aqui no seu trabalho, saindo, Senhor, para o seu trabalho, para o seu dia de luta, seja um dia de vitória. Que o teu sobrenatural seja derramado sobre essa vida e nós possamos ver milagres e viver milagres para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém, meus Pastor. queridos. Dia especial, hein? Tamo junto, pastor Armando. Deus abençoe muito você, sua família, essa igreja preciosa aí, para a honra e glória do Senhor. Bênção. Amém. Pessoal, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. A gente se vê amanhã, 6h59. Na paz. Até mais.